tarde, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham através da internet, TVL. Bem-vindo, Dr. Carmo. Sucesso neste breve período aqui nesta casa, e no que estiver ao nosso alcance aí também para somar aí na sua passagem por este Parlamento, estamos à disposição. O primeiro assunto que eu queria falar aqui, mas o vereadorito acabou já abordando também, tinha a ver com relação ao abandono e as situações de pontes que necessitam de atenção, essa situação que tem em várias comunidades aí. Inclusive, eu ia mostrar um vídeo que pode ir rodando ali, só para me mostrar ali, de uma situação da passarela que liga lá no final da Governador Jorge Lacerda com a Rua José Reuter. Uma situação, olha só, insegurança ali no local, mas entrando em contato aí com o secretário Mica, o Ricardinho, o pessoal lá, ao qual agradecemos, pelo menos agora há pouco foram lá e fizeram um reforço e a recolocação ali do governo das proteções laterais ali. Mas a situação de inúmeras outras pontes, que precisam de atenção, de reforma, de manutenção, a gente vai ter que continuar aqui no decorrer do nosso trabalho chamando a atenção, porque ainda há uma demanda muito grande, uma fila de espera nessa área. Outra situação que quero abordar é a buraqueira nas ruas da nossa cidade, e óbvio, alguns vão ocupar São Pedro, outros governos passados, e há vários pontos de fuga. Acontece que esta administração, ou seja, a administração da nossa cidade, agora é que deve cuidar da situação. Hoje, na imprensa, de novo, essa situação, tenho andado por diversas ruas e, de fato, a gente arrebenta o carro, detona o pneu, aro, suspensão, risco de acidentes, e a operação tapa-buracos na cidade não vemos a contento. Aí dizem, mais o mau tempo, sim, e quando o tempo está bom. Porque diversas ruas estão um queijo suíço, como diz o ditado. A rua Bruno Ridger, um caos, você sai de um, cai no outro, por exemplo, na Velha, corredores de serviço com crateras, alguns sem sinalização, como ontem à noite alertei os serviços urbanos de uma situação lá na Rua Bahia, detonando os carros próximo à Escola Carlos Teste, e o Mica mandou sinalizar, tem lá a foto, inclusive, de ontem à noite da situação, depois foi feita a sinalização, e hoje foi feito um paliativo, ao qual aqui agradeço, mas a manutenção no dia a dia, para não deixar a cidade neste estado, com várias situações críticas, se faz necessário e urgente. Aproveitando que estou falando em buraqueira, e óbvio que ruas de barro não precisa nem eu comentar, veja como fica a região das Tatutibas. Tem uma foto ali, por exemplo, na região norte da cidade. Tem a foto ali daquela região. Olha a situação, vereadorito. O povo continua pedindo socorro e, óbvio, a pavimentação dessas ruas, que é a única solução. A rua Virgílio Bis, também na Itupava Central, olha a situação aí que os moradores estão tendo que fazer ali. Enfim, caos. Também pedem socorro, mas destaco ainda a situação, por exemplo, ali no acesso do AG da Itupava Central, líder do governo. Olha a situação ali, esse é o acesso para se chegar no AG da Itupava Central, onde tinha reunião lá, nossa assessoria participando da reunião do Conselho de Saúde, e uma das principais reivindicações e cobranças é uma solução definitiva para o acesso do AG, que está realmente nessa situação, nessa vergonha aí. Reunião hoje pela manhã com o Comando do Corpo de Bombeiros de Blumenau, com representantes dos apicultores de Blumenau e região, da Blumenapos, da IPAGRE, tratando sobre as ocorrências envolvendo abelhas com ferrão, as apes, onde o trabalho de orientação deverá ser feito à população. Apicultores estarão cadastrados junto ao Corpo de Bombeiros, aptos a serem acionados para, em caso de emergência, poderem retirar um enxame de algum terreno, ou residência, empresa, enfim, levando para um local adequado, enfim. Existe a ideia de se criar um SOS Abelhas, algo que já existe em alguns lugares, esperamos que seja possível, onde as pessoas precisam saber como proceder ao se deparar com as abelhas, com o ferrão, apesar do risco, não vê-las como inimigas. Elas são essenciais na natureza, precisam ser preservadas, e a ideia de ser a primeira opção, veneno ou fogo nelas, obviamente não é tida como primeira opção. Às vezes acidentes graves ocorrem, apesar de raros, como vimos em Brusque, aqui em Blumenau, mas geralmente, como outros animais em meio à natureza, elas geralmente atacam para se defender também. Foi produtiva a reunião e outras terão no sentido de poder avançar na boa convivência entre nós humanos e abelhas, rainhas da polinização e produtoras de mel. Teria vários outros assuntos, mas sempre meu tempo aqui é curto, porém gostaria de falar sobre as questões que envolvem a lei aprovada recentemente por esta Casa, número 8.791, referente ao projeto de lei 7.977 de 2019, que trata sobre a concessão de auxílio financeiro à Blutec, no valor de R$1 milhão. Eu falei R$1 milhão, que a princípio foi retirado do orçamento destinado à Intendência Distrital do Garcia, que por sinal já é apelidada de cabide de emprego, onde dizem que não tem autonomia própria, não tem recursos, e agora se deparamos com essa situação. Eu particularmente não votei neste projeto, o nosso suplente vereador Neto na comissão votou contra, e no projeto em plenário se absteve, e temos sido cobrados sobre essa questão relacionada à tal iluminação do Magia de Natal em Blumenau. Por sinal, ouvimos dizer que com o lucro da Oktoberfest, que eram mantidas essas questões relacionadas à magia do Natal, ao Ostendorf, enfim, entre outros, e por que isso não foi feito? Por que isso não foi feito? Também tem a questão do que se cobra anualmente de toda a população através da COSIP, por exemplo. Não existem recursos dessa cobrança para aplicação na iluminação natalina? Não existe? Porque o líder do governo, o vereador Matias, nesta casa, pelo que vi, afirmou ser este projeto uma solicitação do Ministério Público. Se agora o próprio Ministério Público está questionando uma série de coisas do referido procedimento votado por esta casa.
com a possibilidade de possível prática de ato de improbidade administrativa que viola os princípios administrativos e acarreta prejuízos ao erário público. E não é só o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas do Estado também. Para recordar um pedacinho do vídeo ali, para a gente relembrar. Com a ajuda da TVL. Já vou conceder a parte. De que esse projeto ele veio até a nossa Casa Legislativa por solicitação do Ministério Público, porque em outros natais era utilizada uma outra modalidade para que fosse feita a iluminação do Magia de Natal, do Natal aqui na cidade de Blumenau, e por solicitação do Ministério Público é que foi feito dessa forma agora através da Blutec, que é a Associação Blumenauense do Turismo, de Eventos, enfim. Então parece que há contradições, se afirma que o Ministério Público sugeriu isso, e agora ele mesmo questiona o procedimento adotado, essas denúncias precisam ser apuradas, esclarecidas à população, e o nosso dever aqui de cobrar isso, de buscar fiscalizar, estamos fazendo. Conselho à parte. Com autorização do orador, vereador Alexandre Matias. Vereador Adriano, primeiramente, respondendo seu questionamento com relação ao projeto de lei, eu tenho a certeza que o senhor, do alto do seu segundo mandato, sabe bem a diferença entre orçamento e recurso. O que foi remanejado aqui pela Câmara de Vereadores foi o orçamento, que, aliás, foi uma emenda feita por um vereador na Lei Diretrizes Orçamentárias do ano 2019, e que foi remanejada justamente por não haver o recurso necessário na emenda que foi imposta lá para a Intendência do Garcia. Segundo, o que eu disse foi de que a forma que era exercida anteriormente, através da COSIP, foi justamente recomendado pelo Ministério Público que não fosse mais feito dessa forma. E terceiro, dizer que não é porque abriu-se um processo no Ministério Público que se já tem condenados. O senhor próprio teve um processo com relação à medalha Tiradentes, aberto pelo Ministério Público, que ao final viu-se que o senhor não tinha culpa nenhuma. Então, só respondendo que... Vereador, é justamente isso, os apontamentos não estão trazendo neste momento culpados ou afirmando que já há alguma condenação, alguma dessa natureza, como Vossa Excelência aqui esclareceu. Agora, há os apontamentos, são graves os apontamentos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e é dever deste parlamentar, desta Casa, de nós vereadores, fiscalizar, exigir atitude, respostas e esclarecimentos para a comunidade. Concede mais 2 minutos, presidente. Mais 2 minutos, Vossa Excelência. E aí vem essa história, está no orçamento, não sei o que quer dizer. Se mudou a peça orçamentária e dizia que não se tinha esse valor, como é que então a empresa vai fazer a obra se não existe esse valor? Quer dizer, como é que você está só se mexendo na peça orçamentária e não no valor? Não se está tirando valor nenhum lá do Garcia, da intendência daquela comunidade. Então a empresa também não vai poder fazer iluminação e magia de Natal, porque esse valor é fantasma, não existe. E aí segue as contradições e as questões que justamente o povo tem nos cobrado e que nós temos o dever desta casa aqui dar os esclarecimentos. O povo do Grande Garcia merece esclarecimentos e toda a cidade também. Esses recursos, ou esse orçamento relocado, será devolvido novamente ao Garcia? Como é que fica? Poxa, já é uma região que tem reclamado das inúmeras demandas que o Poder Público não atende, com obras paradas, seja de pontes, seja de creche, como lá no CEI Oswaldo Deschamps, seja de ruas sem pavimentação, exemplo, a Rua Carlos Splitter, no final da Rua Brusque, Rua Luiz Bianchi, enfim, aqui na comunidade da Rua Araranguá, no Progresso, em toda aquela região. Iluminação natalina, magia de Natal, legal, ok, mas sabemos o que são prioridades e o que não são prioridades. Sabemos de onde deveriam sair, talvez, os recursos para isso e de onde não deveria. Ou seja, de onde deveria ter sido relocado o orçamento e de onde não deveria ser relocado o orçamento. Mas a primeira opção de relocação para essa finalidade é o que tem causado a indignação especial do povo da região sul dessa cidade, em especial do povo do Grande Garcia. Então, os apontamentos estão sendo feitos. Eu aqui deixei bem claro na minha fala que não fiz acusações de algo que já está aprovado ou comprovado, líder do governo, mas estou trazendo com toda a documentação que também já acessei do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que há muitos e muitos pontos a serem esclarecidos para a sociedade, para a população de Blumenau. E o dever do vereador principal é o quê? Fiscalizar. Então, estou cumprindo com o meu dever e espero um esclarecimento a contento e com brevidade para o povo da nossa cidade.